O ídolo. O ídolo normalmente ocupa um degrau acima. Existem grupos que consideram um ídolo um ser acima dos réis mortais. O ídolo ele deixa de ser encarado como um ser humano. Não chega a ser um deus, mas digamos que está ali no ponto intermediário. Para o ídolo, as concessões, a paciência, a confiança são muito maiores. O ídolo, quando erra, tem dezenas de novas chances para mostrar que aquele erro foi um caso isolado, porque em determinados momentos ele tem uma crise, um ato falho, e quase se equivale a uma pessoa normal. Quando a eficiência, quando a atuação, quando os resultados do trabalho de um ídolo começam a ficar aquém do esperado, aqueles que o veneram procuram explicações. Tudo que o cerca tem culpa e responsabilidade, menos ele. Ídolo é um mito, é um caso à parte. E Renato Portaluppi, sem dúvida alguma, é o grande ídolo da história do Grêmio. E ele conquistou esse direito. Só que nem Renato, nem qualquer outro ser vivo que atue na área do futebol está acima da Constituição e das leis determinadas pelo esporte. Futebol é resultado e desempenho. Regra já consagrada pela sabedoria popular. No futebol, não se mexe em time que está ganhando. Essa, então, é conhecida por todos. Treinador está ali para treinar. Quem inventa é inventor. Bom, não precisa nem ser um profundo conhecedor da atividade para perceber o significado dessa máxima. E outra, o tempo trouxe mudanças no futebol. Quando a gente assiste jogos da grande seleção de 1970, tricampeão do mundo, time que tem que ser aplaudido e lembrado. Mas presta atenção no lado tático e técnico, vê que era outro esporte, tinha espaço. O preparo físico era outro. Eles caminhavam praticamente em campo. Jogadores como Pelé, eles tinham vantagem por ter uma complexão física dada pelo Criador, porque a preparação não era nivelada. O Gerson ficou consagrado, era o quarterback do futebol. Ele pegava a bola e lançava como se estivesse mandando com a mão. Só que ele pegava, olhava, esticava, olhava para a torcida, abanava para a mulher que estava dentro do estádio, aí via o seu companheiro entrando, aí ele lançava sem ninguém marcar. Hoje não. Hoje o cara, antes de pegar a bola, já tem um fungando no pescoço dele. Hoje é força, hoje é correria, hoje é preparo, hoje é ocupar espaços. A técnica, a habilidade ainda são fundamentais, mas para lances que tem que definir na individualidade. Fora isso, é conjunto. A bola tem que correr, não o jogador. É esquema, é agrupamento, é treinamento, é preparação física, é intensidade. E está claro que o Grêmio não possui esses quesitos, porque o Grêmio, até hoje, nas mãos de Renato, treina como se jogasse aquele esporte parecido com o futebol praticado na década de 1970. Renato tem que voltar para a escola. Renato tem que reavaliar. Renato tem que sair do pedestal de eu sou grande, eu sei tudo. Ele tem que se reciclar. Porque o Grêmio de Renato, não de hoje, é um time lento, é um time que dá espaço, é um time que depende de correria, é um time que não sabe furar bloqueios. Qualquer equipe meia boca que chegar na arena, principalmente, fechadinha, uma linha de 5, outra de 4,
explorando os contra-ataques, irá endurecer ou até tirar pontos do Grêmio, porque o Grêmio não tem velocidade. Ah, é porque o elenco é fraco? Poxa, esse elenco é fraco? Então todos os elencos anteriores eram fracos? Não, o elenco do Grêmio é tão bom quanto ou tão ruim quanto a maioria esmagadora dos outros, porque realmente equipes boas, equipes de ponta, que teriam condições de disputar um campeonato europeu e ficar ali na zona intermediária, sem lutar pelo rebaixamento, são poucas. Os melhores estão lá fora. Os elencos das equipes brasileiras hoje, ou são de meninos que estão começando, ou de veteranos que estão em fim de carreira. Porque quem está no auge está lá. Lá tem um calendário melhor, lá tem organização, lá não tem tanta corrupção nas federações, lá tem dinheiro, lá tem visibilidade, lá tem uma vida para a família dos atletas. Um país muito melhor para se viver. Então aqui o treinador, ele tem que saber tirar leite de pedra. Ele tem que estar sempre buscando soluções. E Renato não busca. Renato parou no tempo. E assistir o Grêmio hoje jogar é passar raiva. É impressionante como esse técnico não consegue montar um esquema defensivo. É impressionante a teimosia desse técnico com alguns jogadores. É impressionante a falta de oportunidade que esse técnico dá para meninos que estão chegando e jogam em posições de velhos que nada acrescentam, e ele não dá chance para os guris entrar. Não quero mais aqui repetir nomes, chega, encheu o saco, sabe? Mas Kaique no lugar de Marquezinho, Reinaldo fora do Grêmio, Fábio não pode jogar, JP Galvão é uma piada. Poxa, isso todo mundo sabe, menos Renato. Só que agora ele continua um ídolo. Ele continua merecendo todo o respeito, mas pelo que foi. Porque todo mundo está vendo que o que Renato é hoje não levará o Grêmio a lugar nenhum. Renato parece que se especializou só em entrevistas, ele dá um show, mas o futebol se ganha dentro do campo. Então os últimos jogos do Grêmio, eu não estou falando só do Pato, do Vasco, em que perdeu, não, estou falando dos jogos contra o Caxias e contra o Juventude, assustaram que no primeiro tempo em Caxias do Sul, o sistema defensivo do Grêmio era uma piada. Os jogadores não sabiam o que fazer dentro de campo, a impressão que passava é que não treinam, e realmente não treinam. O Caxias poderia ter matado a decisão e ter eliminado o Grêmio na semifinal naquele primeiro tempo. Não fez, quem não faz leva. Contra o Juventude, a mesma coisa. O primeiro tempo do Grêmio foi horroroso. O Juventude fez um, poderia ter feito o segundo. Aí uma dessas, sabe, dessas fantasias ou dessas fantásticas cenas que acontecem só no futebol, em 2 minutos o Grêmio virou e foi hepta, mas o time não convenceu. Aí na Bolívia jogou com as reservas, tudo bem, mas qual a diferença jogar com reserva e titular no Grêmio? Nenhuma, nenhum dos dois queria nada. Aí veio o Pato, que dispensa comentários do futebol apresentado, e agora contra o Vasco. Foi outro Deus nos acuda. E não sou eu que estou dizendo, não é o sofá que está afirmando. É a torcida, é a imprensa e a diretoria do Grêmio, que ainda não está gritando fora Renato ou vaiando o técnico em campo, chamando-o de burro porque é o Renato. Mas a paciência está se esgotando. Hoje tem Furacão, Atlético Paranaense. E se o Grêmio apresentar o mesmo futebol, até mesmo se tiver um resultado ruim dentro de casa, aí não terá mais ambiente, até mesmo para preservar a imagem do ídolo, de mantê-lo no comando da equipe. É uma pena. É uma pena que tenhamos chegado nesse ponto. Mas se insistir com Renato, com a equipe despreparada e apresentando o futebol que apresenta, será condenar o Grêmio a uma luta insana para permanecer na primeira divisão. E antes que os de sempre venham com 300 pedras para cima de mim, me rotulando, me colocando no grupo dos modinhas, fora Renato, que culpam o treinador de tudo ruim que acontece, podem ter certeza que eu não faço parte desse grupo. Já disse e repito, admiro o Renato. Torço que ele dê certo no Grêmio sempre, ele tem a cara do Grêmio. Eu quero que ele continue. Mas acima de tudo, eu me preocupo com o Grêmio. E acontece. No futebol é normal, tem hora que o que o treinador tem a oferecer não resolve a situação do clube ou do time que ele comanda. Se os resultados não vierem, algo tem que ser feito.
Ficar mudando elenco não há como, tem muito dinheiro envolvido, jogador é um patrimônio. E esse elenco, bem ou mal, é o que nós temos. Então, a única tentativa de solução que não garante certeza absoluta de mudar o cenário é trocar o treinador, torcendo que entre outro que consiga apresentar um esquema melhor, um futebol melhor com as peças que tem. Depois de tudo que falei aqui, o que eu vou dizer? Se por acaso o time voltar a jogar, apresentar um futebol maravilhoso, multiplicar resultados positivos e Renato montar um esquema imbatível, eu vou dizer graças a Deus, pois é isso que eu quero. É ver o Grêmio forte, o Grêmio bem treinado, o Grêmio com uma forma física exigida pelo futebol atual, o Grêmio com disciplina tática, com cada jogador sabendo o que deve fazer. Um Grêmio forte, um Grêmio grande. Se for com o Renato, muito bom, maravilha. Mas se não for, tá na hora de parar de teimar uma receita que não deu certo.